Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre o LibreOffice Writer. E nessa aula nós vamos falar sobre localizar e também sobre localizar e substituir, que no LibreOffice Writer tem uma certa diferença e eu quero demonstrar para vocês. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá acompanhando passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Bem passo a passo. Olha só, eu vou digitar aqui algumas palavras e eu quero que você acompanhe essas palavras. Vamos botar aqui Porto Alegre. Vamos colocar mais abaixo aqui aeroporto. E aí eu vou digitar agora aqui do lado só Porto, todo em letras minúsculas. E agora mais ao lado aqui aeroporto, todo em letras maiúsculas. Aeroporto, todo em letras maiúsculas. Vamos fazer mais um aqui. Vamos colocar agora Porto, todo em letras maiúsculas, só o Porto. Perfeito. Então eu fiz aqui diversos textos indicativos, várias palavras eu digitei para a gente entender como funciona tanto localizar como localizar e substituir. Primeira dica importante, pessoal, quando a gente clica no menu editar, percebe que há uma diferença aqui no LibreOffice Writer, porque nós temos o recurso localizar da tecla de atalho Ctrl F, que é apenas para localizar textos ou caracteres no documento, e o localizar e substituir, que é da tecla de atalho Ctrl H, percebe? Teclas de atalho diferente. Só localizar Ctrl F, localizar e substituir Ctrl H. A diferença é que localizar e substituir, além de localizar um determinado texto, pode substituir por outros. Vamos usar primeiro só o localizar aqui da tecla de atalho Ctrl F. Aí vocês vão perceber aqui embaixo aparece a área localizar, a caixa de texto aqui, e eu vou digitar o que eu desejo localizar. Eu vou digitar Porto. Eu digitei todo em letras maiúsculas. E aí, aqui aparece, ó, eu posso localizar anterior, localizar próximo, localizar todos. E ainda posso indicar se eu quero diferenciar letras maiúsculas ou minúsculas. Como isso está desmarcado, mesmo que eu tenha digitado Porto todo em letras maiúsculas, ele vai ser capaz também de localizar Porto em letras minúsculas. Então vamos pedir para localizar todos. Olha lá o que aconteceu. Ele localizou Porto que tinha só o P maiúsculo e o resto minúsculo. Mesmo que eu tenha digitado Porto todo em letras maiúsculas, eu não pedi para diferenciar. Aqui ele localizou Porto todo em letras minúsculas, Porto. Percebe que ele também localizou Porto dentro da palavra aeroporto, porque quando a gente usa aqui o localizar, por padrão, ele localiza também quando uma palavra faz parte de outra palavra. Quer dizer, nem somente as palavras inteiras, mas também quando fazem parte de outra, como no caso de Porto dentro de aeroporto. Localizou aqui Porto todo em maiúsculo e aqui também. Então agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pedir para ele localizar agora, marcando a opção diferenciar maiúsculas de minúsculas. Marquei essa opção. Vamos clicar agora para localizar e vamos ver o que ele vai localizar agora. Localizar todos. Percebe que agora ele localizou só duas ocorrências. Só esse porto dentro de aeroporto, que de fato estava todo em maiúscula, como eu digitei, e só esse outro porto sozinho, que também estava em letras maiúsculas, como eu digitei. Porque agora, como eu marquei diferenciar maiúsculas de minúsculas, ele só está localizando porto da forma como eu digitei. E como eu digitei todo em letras maiúsculas, ele só localizou os porto que tinha letra maiúscula de fato, ok? Então vou tirar aqui tudo direitinho. Esse é o localizar. Vou fechar aqui clicando nesse xizinho vermelho. Agora, pessoal, aqui no menu editar eu quero mostrar para vocês que tem o localizar e substituir da tecla de atalho Ctrl H. Aliás, esse localizar e substituir a gente também encontra aqui na barra de ferramentas. Observa, é esse ícone, esse botão, localizar e substituir Ctrl H. Quando eu clico nesse botão, ele exibe uma caixa de diálogo chamada localizar e substituir, que além de permitir localizar um determinado texto, eu posso substituir por outro. Por exemplo, eu vou digitar ali Porto, não vou diferenciar maiúsculas de minúsculas, vou deixar sem diferenciar por enquanto e quero substituir por aula. Olha a maluquice, Porto por aula, vai ficar doido essa substituição. E aí eu posso pedir aqui para substituir todos. Posso pedir só para localizar, se eu quiser também, mesmo no localizar e substituir, ele também permite se eu quiser só localizar, mas eu vou pedir para substituir todos para a gente ver como é que ficou o nosso texto. Ó. Pedir para substituir todos e vou fechar. Aí onde tinha Porto, aqui ficou aula.
aqui ficou aula alegre, aqui onde era aeroporto ficou aeroaula, aula, aeroaula, aula, porque eu pedi para substituir porto por aula. Mas percebe que ele também substituiu aqui várias vezes a palavra aula dentro de outra palavra, como no caso de aeroporto, ele substituiu porto por aula dentro de aeroporto e virou aeroaula. Se eu não quiser isso, eu vou desfazer aqui, vamos fazer para ver como é que estava antes. Vamos novamente no localizar e substituir. E agora eu vou pedir aqui para localizar porto, só que agora eu vou botar tudo em minúscula, só para a gente brincar um pouquinho. Não vou diferenciar maiúsculas e minúsculas, poderia ter marcado, mas vou marcar somente palavras inteiras. E aí vou substituir por aula. Isso quer dizer que ele só vai agora substituir porto por aula quando porto for uma palavra inteira. Isto quer dizer que porto dentro da palavra aeroporto ele não vai substituir, porque daí porto não é uma palavra inteira, porque eu marquei a opção somente palavras inteiras. Então, vamos lá, vamos pedir para substituir todos e ver como é que ficou. Percebe que ele só substituiu porto quando porto era a palavra inteira. Aqui tinha porto escrito, ele substituiu por aula. Aqui tinha aeroporto, continua aeroporto. Aqui ele não substituiu esse porto por aula, porque aqui porto não era uma palavra inteira, era parte de uma outra palavra. Aqui ele substituiu, né, porto por aula, porque era uma palavra inteira. Aqui não, ó, aeroporto continua aeroporto, não virou aeroaula, porque ele não substituiu esse porto, porque não é palavra inteira. E aqui sim. Então são formas diferentes que a gente tem aí de usar o localizar e substituir. Sempre muito importante ressaltar que vocês devem lembrar as teclas de atalho. Então, se for só localizar é Ctrl F, se for localizar e substituir é Ctrl H aqui no LibreOffice Writer. Bem, pessoal, vamos resolver questão de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo. Sobre o LibreOffice Writer 7, para mostrar a caixa de diálogo, localizar e substituir. Usa-se a tecla de atalho. Percebe que a questão está pedindo localizar e substituir, não só localizar. E a gente acabou de ver, vamos voltar lá, que para localizar e substituir, observa, a tecla de atalho é Ctrl mais H. Se fosse só localizar, Ctrl F, mas localizar e substituir, Ctrl mais H. Nós encontramos na letra C de Canadá, que então, de fato, é o gabarito e a resposta da questão. Ctrl S, o Ctrl S aqui, pessoal, serve para salvar no LibreOffice. Anota aí se quiser as outras, né? O Ctrl S é para salvar. Ctrl E é para centralizar o texto, centralizar o alinhamento de texto de um parágrafo. Ctrl H é o localizar e substituir. Ctrl B é para negrito aqui no LibreOffice Writer, deixa a fonte em negrito, esse Ctrl B vem de bold. E o Ctrl U é para sublinhar, esse Ctrl U, esse U vem de underline, então Ctrl U serve para sublinhar. E para localizar e substituir, que de fato é o que estamos estudando aqui, a resposta é a letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma para essa questão. Certo, pessoal? Mais um assunto importante resolvido dentro do LibreOffice Writer. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu então, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!